E gera muita dúvida, né, cara? Porque a maioria das pessoas não são do meio, acha que não precisa declarar nada, não tem que declarar. E, Isso, e aí gera muita desinformação, né, cara? Até no meio dos influencers gera. aí, a gente vê que tinha muita gente falando daquela de 22,5 ainda, mesmo depois que o projeto mudou para 15%, né? Sim, Então, rapaziada, exatamente. vamos colando aí, deixem as dúvidas de vocês, que eu sei que desse assunto gera bastante dúvida. E aí, no transcorrer da live aqui, a gente vem puxando as dúvidas de vocês. Não sou um especialista nessa área, por isso que eu trouxe aqui o nosso amigão Renato, que entende muito dessa parte, para poder esclarecer para a gente. Tudo que eu sei foi por meio de pesquisa, fiz um vídeo aí, inclusive, trazendo os assuntos, abordando um pouco dos assuntos por meio de alguns estudos, mas nada melhor do que um cara que é da área, né, para poder falar sobre isso. Então, Renatão, se quiser ir metendo marcha aí, falando como é que ficou, como é que era, como é que ficou, para a gente ir tendo Sim, um entendimento geral do que se trata. com certeza. Esse tema, igual você mencionou, tem bastante pessoas, tem muita gente, né, que tá falando sobre ele, mas é que como é um tema muito complexo, é um tema que envolve bastante informação, então é normal, assim, você ver uma pessoa comentando, não é nem por maldade, não é nem por questão de querer passar informação errada, mas é que é um tema realmente que é difícil, então é normal, assim, foi aprovado na Câmara dos Deputados, todo mundo começar a falar sobre isso, é bem normal você ouvir todo tipo de informação, né? E é por isso que é muito importante agora a gente realmente colocar na mesa o que está acontecendo, quais são as mudanças, certinho, para a gente poder entender primeiro como que vai funcionar essa tributação e como que a gente pode fazer. Será que tem como a gente escapar disso? Será que a gente consegue fazer alguma coisa, se proteger? E é isso que a gente vai abordar aqui nessa live, tá? Vai ser uma live bem completa sobre esse assunto. Eu vou abordar todos os temas possíveis e ao longo do que eu for falando, surgindo alguma dúvida, pode ir deixando aí no chat que a gente responde, eu respondo aqui sem problema nenhum. Beleza? Aqui é só essa introdução aqui que eu queria deixar isso daqui claro. Beleza. O que está acontecendo aqui em relação à tributação no Brasil? Galera, a gente sabe que nós estamos num momento no Brasil que a tributação ela está muito incerta, não apenas só sobre a questão dos criptoativos, tá? Se você dá uma pesquisada no Google, se você vê, digita tributação, imposto, você vai ver um monte de notícia relacionada a imposto, porque nós estamos em um momento muito incerto. Fugindo aqui dos criptoativos, acho que todo mundo ficou sabendo que tem agora essa nova questão da remessa conforme, de imposto de importação aí para compras aí na Shein, no AliExpress, que é um imposto muito alto. E por que eu estou falando isso, fugindo aqui da questão dos criptoativos? Exatamente para a gente poder entender que a gente está passando por um momento no Brasil que é muito incerto a questão da tributação. Isso vai muito de acordo com o que a gente vai falar aqui nessa live, que é a tributação aqui relacionada aos criptoativos. Esse PL, agora falando do projeto de lei, tá? Que foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 25. Esse PL, ele visa a tributação dos investimentos no exterior, certo? Até aqui, tudo bem. E o que enquadra como investimento no exterior? Os investimentos no mercado financeiro tradicional, certo? Se você tem uma ação, se você recebe dividendo lá fora, isso é considerado como investimento no exterior. Entretanto, esse PL ele também inclui em seu texto, esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, os criptoativos e as carteiras digitais. Isso, então, afeta nós que investimos no mercado de criptomoedas de uma forma muito direta. Por quê? Porque os criptoativos, a partir de agora, eles serão considerados como aplicações financeiras no exterior, desde que eles estejam custodiados lá fora. E é muito importante a gente entender que, infelizmente, eu acredito de verdade que isso vai passar pelo Senado. Entenda que para um projeto de lei ele ser de fato aprovado e entrar em vigor, ele não entra apenas com a aprovação na Câmara dos Deputados. O PL ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora ele vai para o Senado. Sendo aprovado no Senado, aí sim, aí não tem o que fazer e com certeza vai ter a sanção
do Poder Executivo para poder entrar em vigor isso daqui. Beleza? Essa questão da tributação ela não é de agora. Em abril desse ano, nós tivemos uma medida provisória que visava exatamente a questão da tributação dos investimentos no exterior, que era a medida provisória 1172 de 2023. E essa medida provisória, ela acabou sendo aprovada sem a questão dos criptoativos, abordando apenas a questão do salário mínimo. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vê que há um esforço muito grande dos parlamentares em passar essa lei. Então, é muito importante a gente tirar assim, qualquer tipo de esperança que a gente tenha, infelizmente, de que isso não seja aprovado no Senado. Assim que a MP foi aprovada sem a questão dos criptoativos, eles lançaram o projeto de lei 4173 de 2023. E aí que é exatamente o PL que foi aprovado agora. Certo? Agora vamos falar sobre o PL em si. O que esse PL ele visa? Ele visa aumentar a tributação dos investimentos no exterior. Como que é feita a tributação hoje, para você poder entender o que vai mudar? A tributação hoje, ela é feita da seguinte forma. Ela é feita na questão dos criptoativos, tá? Que é o tema aqui dessa live. A tributação dos criptoativos, eles são feitos hoje na sistemática do ganho de capital que nós temos hoje. E o que é isso? O que é ganho de capital? A questão da tributação dos criptoativos é a seguinte. Se eu tenho um Bitcoin, se eu tenho Ethereum, e eu vendo esse Ethereum, ou faço algum tipo de troca, eu tenho um limite no mês para poder fazer essa operação de venda, de alienação, sem precisar pagar imposto, certo? E qual que é esse limite? É 35 mil reais no mês em vendas, em alienações. Isso significa que, se eu tenho Ethereum, se eu tenho Bitcoin, e eu faço vendas com meu Bitcoin, do meu Ethereum, se eu não fizer vendas acima de 35 mil reais no mês, eu não vou precisar pagar imposto, mesmo que eu tenha lucro, certo? Renatão, Isso daqui... só, Oi, pode falar. só fazer um disclaimer aqui de uma coisa que a galera tem bastante dúvida e até pedir para você confirmar. Nesses 35 mil que a gente tem ali de limite, só da gente, por exemplo, tu vai usar uma Binance, você manda um Pix para lá. Só da gente fazer um swap para dólar, por exemplo. A gente mandou real, né, BRL, e aí tem vários ativos que não são negociados em BRL. A gente precisa fazer um swap para o USDT, o USDC, para depois comprar Bitcoin. Bitcoin não, porque Bitcoin já tem, né, mas outros ativos. Esse swap já entra nessa conta dos 35 mil, né? Então, vamos lá, excelente pergunta. Quando você joga o real brasileiro na Binance e você utiliza esse real brasileiro para converter para o USDT, por exemplo, isso não conta. Por quê? Porque você vai utilizar o USDT para então comprar os seus criptoativos. Isso significa que, se depois que você converter o seu USDT, você vender eles, certo? Você trocar eles por algum tipo de criptoativos, aí sim conta. O mero fato de você depositar o BLR na corretora não conta como a questão dos 35 mil, tá? Você conseguiu entender essa questão aqui agora? Sim, sim, ficou claro, ficou claro. Beleza. Certo. E realmente tem muitas pessoas ficam com essa dúvida mesmo. Sim. E é essa forma que a tributação de criptomoedas ela é feita hoje. Você tem esse limite de isenção de 35 mil reais em vendas no mês, certo? Então eu posso aí fazer as minhas vendas com qualquer criptoativo, tá? Se não ultrapassar 35 mil reais no mês, eu não pago imposto. E o que esse PL ele quer mudar? O que isso afeta os investidores de criptomoedas? Primeiro vamos entender a proposta inicial desse projeto de lei. A proposta inicial desse projeto de lei era o quê? Era que quando você fizer os seus investimentos em criptoativos, que agora são investimentos no exterior, tá? Se você investe na Binance, por exemplo, é considerado como investimentos no exterior. Se você fizer esses investimentos e qualquer rendimento que você tenha, você vai ter alíquotas diferentes, tendo 3 alíquotas. Lembra que eu falei sobre esse limite de isenção de 35 mil, né?
Agora, não teríamos mais esse limite de isenção de R$ 35.000 no mês em vendas, e sim R$ 6.000 no ano em rendimentos. E é muito importante você entender aqui que são rendimentos em aplicações financeiras no exterior, não apenas rendimentos em criptoativos. Então, se você é um cara que investe, por exemplo, em alguma ação estrangeira e você recebe um dividendo, se esse dividendo já ultrapassar R$ 6.000 no mês, no ano, né? No ano, de rendimento no ano, qualquer outro rendimento que você tenha em criptoativo será tributado. Cara, Renatão, isso aí é muito importante ressaltar, cara, porque a gente tem muito hater no mundo cripto, né? A galera do mercado tradicional, então, e quando saiu esse PL, um monte de gente começou a compartilhar comigo. Eu falei, cara, isso aí não é só para cripto, não. É qualquer investimento, Não, se tu tem né? uma Não. ação da Apple, qualquer investimento que tu tem no exterior, essa é a regra do jogo agora, pô. Não é Exato. só para cripto, não. Qualquer tipo de investimento que você tenha no exterior, exatamente. E, e quando você tiver mais de rendimentos, mais, acima de R$ 6.000 no ano, você iria pagar uma alíquota de 15%, certo? E essa alíquota de 15%, ela seria cobrada aos rendimentos que você teria de R$ 6.000 no ano até R$ 50.000. Qualquer rendimento que você teria acima de R$ 50.000 no ano, você iria pagar 22,5%, certo? Esse daqui é o texto original. O que, convenhamos, é um absurdo, né? Seria um absurdo isso daqui, porque R$ 50.000 no ano para o mercado tradicional pode ser bastante coisa, porque para você receber R$ 50.000 no ano em dividendos, você tem que ter um investimento massivo lá fora, porque o mercado tradicional você pode conseguir o quê? Uns 2% ao mês, enfim. Porém, para criptoativos, R$ 50.000 no ano não é nada. R$ 50.000 no ano você consegue, principalmente no futuro, que a gente acredita que vai ter o mercado de alta. Então, basicamente, não é o rico apenas que iria pagar imposto, mas todo mundo que está investindo agora e amanhã ou depois, no mercado de alta, fosse realizar os seus lucros, se ganhar mais que R$ 50.000 no ano, ia pagar 22,5% de imposto. Beleza? Só que essa era o projeto inicial, o texto inicial. E no dia 25, agora, houve uma mudança no texto original, tá? Que muda essa questão do imposto. E é isso que vai para o Senado. O que vai para o Senado agora? Qual que é o projeto de lei atualizado que vai para o Senado para poder ser aprovado provavelmente? É que essa questão do imposto, ao invés de você ter uma alíquota de 15% para rendimentos acima de R$ 6.000 até R$ 50.000 e uma alíquota de 22,5% para rendimentos acima de R$ 50.000 no ano, você vai ter uma alíquota única de 15%. E essa alíquota única seria uma alíquota única geral, sem qualquer tipo de limite de isenção. Isso quer dizer que, se você vender o seu Bitcoin, por exemplo, você comprou R$ 1.000 em Bitcoin, esse Bitcoin valorizou um pouquinho, você vendeu por R$ 1.100, você não ia ter mais esse limite de isenção, você ia pagar aí 15% sobre o seu lucro. E é exatamente isso que foi para o Senado, tá? Só para você poder ter uma ideia, hoje no Brasil, esse tipo de tributação sem o limite de isenção é aplicado para empresas. Por exemplo, se você tem um CNPJ e você utiliza o seu CNPJ, uma empresa do Simples Nacional, que é um tipo de tributação específica, se você investir em criptomoedas, você já vai pagar 15% de imposto sem a questão do limite de isenção. Então, essa questão da tributação para empresas, basicamente, vai ser feito para pessoas físicas também. Hoje, o que é complicado isso? Porque hoje nós temos esse limite de isenção de R$ 35.000 em vendas no mês. Se isso for para o Senado e aprovado pelo Senado do jeito que ele está agora, todo e qualquer tipo de rendimento que você tenha em criptoativos ou qualquer outro tipo de investimento em suas aplicações financeiras no exterior, você vai pagar 15% de imposto. E aqui é muito importante a gente prestar atenção numa coisa que é igualmente preocupante, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala de aumento de imposto, principalmente no mercado de criptomoedas, nós estamos falando que o investidor ele vai, por conta própria,
calcular os seus lucros, informar para a Receita Federal, para então recolher esse imposto, para então recolher o DARF, que é o documento de arrecadação dos seus impostos, certo? E os parlamentares, eles sabem que conforme você for aumentando o imposto, principalmente aqui no mercado de criptomoedas, onde não tem nenhum tipo de dedução na fonte, ou seja, você, ao receber os seus impostos, você não recebe o valor líquido, você recebe o valor bruto. Então, desse valor que você recebe dos seus rendimentos em criptoativos, você iria separar para pagar o imposto. E o que os parlamentares fizeram, cara? Que isso daqui, para mim, é a coisa mais complicada que tem. Existe uma coisa chamada emenda parlamentar de número 26. O que é isso? O que é essa emenda parlamentar? Ao passar na Câmara dos Deputados, essa questão dos tributos de 15% em aplicações financeiras no exterior, incluindo os criptoativos, foi apresentado uma emenda parlamentar número 26. O que essa emenda parlamentar diz e por que ela é tão preocupante? Ela diz que todas as corretoras que prestam serviços no Brasil e que estejam domiciliadas no exterior vão ter que, obrigatoriamente, informar para a Receita Federal e para o COAF as informações sobre os seus serviços. Ou seja, isso quer dizer que se você investe, por exemplo, você comprar alguma coisa na Binance, qualquer coisa que seja, a gente pode esperar que isso seja repassado para a Receita Federal. Para que então a Receita Federal, se você não pagar o seu imposto, ela venha te cobrar de ofício depois. Ou seja, você simplesmente recebe sem perceber, sem saber uma intimação da Receita Federal cobrando o seu imposto. Isso daqui é uma coisa muito preocupante. Por quê? Hoje no Brasil, como que funciona? Existe uma instrução normativa da Receita Federal que ela obriga as corretoras nacionais de criptoativos informarem para a Receita Federal a movimentação dos seus usuários. Isso vale para as corretoras nacionais, as corretoras que estão domiciliadas aqui no Brasil. Por exemplo, o mercado Bitcoin, Foxbit, Coinext, enfim. Essas corretoras, elas já são obrigadas por lei, pela instituição normativa, na verdade, a informar a informação, a movimentação dos seus usuários para a Receita Federal, certo? Então, se você investe no mercado Bitcoin, por exemplo, a sua movimentação é informada para a Receita Federal. Isso não acontece nas corretoras internacionais. Se você investe na Binance, muitas pessoas têm essa dúvida. Se a Binance informa para a Receita Federal, e ela não informa ainda, todo tipo de investimento que você faz lá no exterior não é informado para a Receita Federal. Porém, isso pode mudar, isso vai mudar caso isso seja aprovado no Senado, beleza? É muito importante a gente entender aqui essa primeira parte, tá bom? Que eu quis passar só uma visão geral sobre tudo isso daqui e eu quero saber se ficou claro, se ficou alguma dúvida antes da gente poder continuar. Renatão, Ficou alguma coisa? uma dúvida que muita gente tem, que eu vi também nas redes sociais, muita gente se questionando é o seguinte, porque essa PL trata de investimentos no exterior, de forma geral, cripto e qualquer tipo de investimento que a gente tiver no exterior. Mas para corretoras nacionais, como o mercado Bitcoin, a gente continua naquele game ainda de 35 mil de rendimentos mensais. Perfeito. Isso mesmo. O texto, ele trata sobre os investimentos feitos no exterior, certo? Então, o que acontece? Esse PL, esse projeto de lei, ele vai afetar as corretoras internacionais que estejam domiciliadas no exterior, entendeu? Então, se você investe no mercado Bitcoin, na Coinext, na Foxbit, enfim, qualquer corretora nacional, vamos manter a tributação atual. A tributação atual com o limite de isenção de R$ 35 mil em vendas no mês vai continuar, entendeu? Então, isso daqui já abre uma certa margem para a gente poder pensar em alguma coisa para a gente conseguir escapar desse imposto, certo? A princípio, é assim que funciona. A mesma coisa, operações P2P, por exemplo, entendeu? Não vai ser tributado sobre isso. Eu conversei com O a Jéssica. Bcrypto.ethereum, ele comentou uma coisa aqui, carteira fria na blockchain não tem jurisdição. E, cara, isso daqui, na verdade, para mim, é o maior absurdo tributário que a gente está vendo aqui na questão dos criptoativos no Brasil. Porque, de fato,
Você tem toda a razão. Os criptoativos, eles não têm uma territorialidade, correto? Então, assim, não tem como eu classificar o meu Bitcoin, o seu Bitcoin, se ele está no Brasil, se ele está nos Estados Unidos, se ele está na Europa. Não tem como. Porque a blockchain, ela não tem uma territorialidade, certo? Entretanto, os parlamentares, eles simplesmente olharam isso e falaram, não estou nem aí. Tudo que estiver em corretoras estrangeiras, eu vou considerar como investimento no exterior. E isso é o maior absurdo que a gente pode ver, porque isso, além de ser um erro muito grande, entra um outro tipo de erro, porque não é apenas os criptoativos que eles estão considerando como aplicações financeiras no exterior, mas também como carteiras digitais. Vamos lá, a gente sabe, nós que investimos no mercado de criptomoedas, temos dois tipos de carteiras, né? As carteiras digitais e as carteiras frias, correto? As cold wallets, que é o lugar mais seguro para você poder armazenar as suas criptomoedas. Os parlamentares, eles colocaram como carteiras digitais no PL, no projeto de lei, certo? Então, as carteiras digitais seriam tributadas de acordo com esse PL. Eles não colocaram como carteira fria. Só que, quando a gente vai entender um projeto de lei, a gente vai interpretar um projeto de lei, a gente tem que entender duas coisas. Uma, o que está escrito no texto, e outra, o que está implicitamente no texto. Isso quando a gente vai analisar um projeto de lei, a gente precisa fazer isso, que é o que a gente chama de hermenêutica jurídica. Se eu considerar apenas que o que está no texto, carteiras digitais, todo tipo de carteira fria não entraria nesse PL. Porém, é errado a gente pensar assim, infelizmente, porque o projeto de lei ele está abrangindo uma territorialidade absoluta para os criptoativos que estejam em carteiras e que estejam no exterior. Então, a gente pode esperar que os criptoativos que estejam em carteiras frias, os criptoativos que estejam em carteiras digitais e os criptoativos que estejam em corretoras, infelizmente, seriam tributados dessa forma, certo? Ô, Renato, E isso daqui é um absurdo tu sabe completo. como é que seria feita? Essa tributação só pode ser feita no momento que a gente for mandar para uma corretora ou para uma P2P para converter, né? Sim, sim, Aí isso o mesmo. Josi Augusto O, comentou aqui, ó, fruto da o, ignorância dos parlamentares somada à ganância. Cara, eu acho total isso aí. A gente vê que perfeito. os caras que estão regulando o mercado sabem muito pouco do mercado. E só Uhum. que eu acho que uma coisa eles conseguiram enxergar, que é o potencial desse mercado e realmente estão muito gananciosos. Tanto que eles botaram lá um projeto, né, uma precificação da arrecadação que eles teriam, né, para 2024, 25 e 26. Cara, eu acho que vai ser muito maior que aquilo, porque a gente está quase entrando no bull market, que se realmente todo mundo for pagar esses impostos, a arrecadação vai ser muito maior. O Uhum. Galão comentou aqui, ó. Então, se eu tiver grana nas corretoras nacionais, eu sou isento até 35 mil e fora qualquer rendimento já paga 15%. Exatamente isso aí, né, Renato? Se você está em corretoras nacionais, se você realizar as suas vendas nas corretoras nacionais, você vai pagar você vai estar dentro da tributação atual. Ou seja, se você tem aí 20 mil reais em criptoativos, você vender com lucro, 20, 30 mil reais o total, né? Você vender com lucro aqui em corretora nacional, você não vai pagar imposto, tá? E antes de continuar a explicação, você mencionou uma coisa muito importante aqui, que é a projeção de arrecadação do governo. Eu discordo de um ponto que a arrecadação vai ser maior que isso. Por cabeça, eu lembro que no PL, a projeção que eles têm é de 7 bilhões de reais de arrecadação só no ano que vem, certo? Porém, nós estamos falando, se a gente considerar apenas o mercado financeiro tradicional, é claro que vai ser arrecadado, porque o imposto ele é pago muitas das vezes de uma forma que é impossível você escapar, entendeu? Porque fica tudo vinculado no seu CPF. Agora entenda, o mercado de criptomoedas, essa daqui é como eu penso de verdade, tá? O mercado de criptomoedas é um mercado onde todo e qualquer tipo de tributos, de arrecadação, de impostos, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um trabalho de convencer o investidor a, por conta própria, calcular os seus impostos, certo? É um trabalho que você tem que fazer, você tem que incentivar, correto?
Porque o investidor de criptomoedas, ele simplesmente pode, por exemplo, sonegar esses impostos de uma forma muito fácil, entendeu? E qual que é o estímulo? Qual que é o estímulo que você teria que dar para os investidores de criptomoedas para que eles, por conta própria, paguem os seus impostos? Que diminuísse a alíquota, certo? Que essa alíquota de imposto diminuísse para ficar um tipo de imposto De forma bem que fica mais atrativo o cara fazer o acessível. certo, né? Exatamente, onde o cara ele não teria um estímulo para sonegar. Olha, se o imposto é tão baixo, para que eu vou sonegar? Eu vou fazer as coisas certinho aqui. Agora, se o imposto ele é tão alto, mas tão alto, como que você vai incentivar o investidor por conta própria a falar, pague os seus impostos? Cara, isso daqui a gente, eu vejo na prática, porque quando a gente fala de pagamento de impostos, quando a gente fala de empresas, por exemplo, empresas tem a questão da nota fiscal, tem todo esse tipo de coisa onde fica muito difícil para a pessoa sonegar os seus impostos. Entretanto, meu amigo, no mercado de criptomoedas, a gente está falando de um mercado descentralizado, onde você não tem como falar para impor um tipo de imposto para o mercado de criptomoedas esperando que vai arrecadar. Então, qual que é a minha opinião sobre isso? Eles têm a projeção de arrecadação, entretanto, para o mercado de criptomoedas, eu acredito de verdade que eles não vão arrecadar o que eles estão esperando. Porque, Cara, infelizmente, cara, eu sendo bem realista aqui, tá? Ser realista mesmo. O que vai ter de investidor que vai sonegar imposto não está mas, escrito, cara, o que tu tá entendeu? falando aí é muito importante e não é só no mercado cripto, não, cara. Até no vídeo que eu fiz, no final eu faço um gancho de quando a Argentina começa, foi até na época do Covid. A Argentina, agora vamos taxar os super ricos. E o Uruguai abriu as pernas, deu um monte de incentivos para os caras firmarem residência no Uruguai, para todo mundo partir para o Uruguai, pô. Não necessariamente aumentar o imposto significa aumentar a arrecadação, né? Exatamente, porque o mercado de criptomoedas não é igual, por exemplo, o seu salário, por exemplo, onde você recebe o seu Sim, já é salário descontado, né? deduzido o imposto de renda e Não INSS. tem Não, como. cara, o imposto, né, ele fica na mão do investidor. Então, ele, por conta própria, vai falar, cara, eu preciso pagar imposto. Muitas vezes, Beleza, agora eu tenho um incentivo muito muitas bom, é vezes aumentar o o imposto. cara já gastou aquela grana e quando vai ver tem de imposto para pagar. Cara, de onde que eu vou tirar essa grana, velho? Já gastei isso aí. Exa Aí o exatamente, Isaac entendeu? comentou aí, ó. Mas como Exatamente, deixar cripto, mas como deixar cripto na corretora nacional? Risco de hackear. Não, Isaac, o que ele trouxe aqui perfeito. também, eu acho que não é deixar literalmente a cripto na corretora aqui, mas na hora de for utilizar, né, para a gente poder transformar para real, a gente utilizar uma corretora nacional, um P2P, para a gente entrar nessa faixa de isenção de 35, né? Vamos entender uma coisa. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui para vocês, que geralmente, como a gente está aqui nessa live, um ambiente bem amigável, então todo tipo de dúvida aqui eu vou tentar ajudar vocês ao máximo. Vamos lá. Essa questão de utilizar corretoras nacionais, a gente sabe que todo tipo de corretora você não vai poder deixar na corretora. As suas criptos você não deixa na corretora, certo? E quem mandou essa pergunta foi o Psique, né? O cara parceiro meu, sempre me acompanha. E você não vai deixar as suas criptos na corretora. Entretanto, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar as corretoras como um intermediário para realizar os nossos lucros, entendeu? Então, você pode utilizar uma corretora nacional para poder fazer as suas vendas, entendeu? Para poder realizar os seus lucros. E depois, o que é importante é a gente analisar que depois que for para o Senado, depois que for aprovado mesmo, a gente pode até fazer uma outra live aqui, fazendo com o que de fato a gente vai conseguir fazer. Porque é importante a gente analisar a possibilidade de você, por exemplo, realizar os seus lucros aqui no Brasil, aqui nas corretoras nacionais, e depois guardar essas criptomoedas em outro lugar. Quando eles falam que carteiras digitais serão tributadas, entenda que na parte de rendimentos desse próprio PL, nós temos a questão de que os rendimentos em ativos virtuais agora, né, em criptoativos, não vão ser, galera, tributados na valorização deles, não vão ser tributados na questão da valorização cambial, por exemplo. A valorização cambial, a valorização, eles vão entrar como um imposto quando você fizer as suas vendas, entendeu? Quando você fizer as suas trocas em criptomoedas. Então, a gente pode analisar. Isso daqui não é certeza ainda, porque a gente precisa entender como que vai ficar o parecer do Senado, mas a gente pode analisar sim, se apenas deixar a carteira em algum canto,
as criptomoedas em algum canto, isso seria passível de tributação também. Porque a gente sabe que a gente não vai poder deixar as criptomoedas na corretora e as corretoras nacionais seriam apenas um meio para a gente conseguir fazer as nossas vendas, entendeu? Tem uma galera aqui mandando algumas Renato, dúvidas. o Wilson Carneiro falou, na CPI, vimos claramente a ignorância deles, concordo. O Galão comentou aqui, essa questão aqui a galera pergunta muito também, cara. E quando fica em corretoras descentralizadas, nas DEXs, né? Nossa, boa, Galão, boa, Galão. Inclusive, eu esqueci de comentar sobre isso daqui. As corretoras descentralizadas, por si só, pelo conceito, elas não possuem um domicílio fiscal, correto? Elas não possuem um domicílio fiscal em nenhum lugar, assim como a blockchain. O que vai acontecer? Isso daqui eu posso afirmar com quase certeza que vai acontecer. As corretoras descentralizadas, o governo, a Receita Federal, vai esperar que você pague os seus impostos também sobre as corretoras descentralizadas. Por quê? Porque, para eles, tamanha ignorância em que eles estão considerando tudo e qualquer investimento que não esteja em qualquer lugar que tenha domicílio fiscal no Brasil como investimento no exterior. Então, se você investe em corretoras descentralizadas, os parlamentares não estão nem aí, o governo não está nem aí. É fora do Brasil? Não tem sentido, porque está na blockchain, é descentralizado. Mas tem domicílio fiscal no Brasil? Não tem. Então, é considerado como aplicação financeira no exterior. O ponto é, a emenda parlamentar de número 26, que obriga as corretoras internacionais a fornecerem as informações da Receita Federal, as informações da movimentação, né, das corretoras para a Receita Federal, não vão conseguir atingir as corretoras descentralizadas. É o que eu acredito de verdade, porque é impossível uma corretora descentralizada fornecer as informações para a Receita Federal, uma vez que eles não possuem domicílio em lugar nenhum, uma vez que não tem um lugar específico onde essa corretora está localizada. Então não tem como eles passarem informação para a Receita Federal, entendeu? É algo que não faz o menor sentido. E sendo bem sincero, os parlamentares, eles sabem disso. Eles sabem disso. E eu recebi um comentário de um seguidor meu, Bruno também, em que ele me fez refletir uma coisa muito interessante, onde ele mencionou que não é falta de conhecimento total dos parlamentares. No final das contas, eles sabem disso. Eles sabem muito bem que que o que eles estão fazendo não tem sentido. Entretanto, por falta de caráter mesmo, por falta de caráter, simplesmente por querer taxar mesmo e pronto, acabou, eles colocaram isso daí para poder dificultar a vida de todo mundo, entendeu? É isso mesmo, é exatamente isso que a gente dá uma tem que passada aqui considerar. no... Aí, se deixar na Cold Wallet e enviar para a corretora nacional, acho que já bateu isso, né? Praticamente essa é a ideia, né? E pior que não entra... Cara, essa parte aqui de dedução dos prejuízos. Alguém no meu grupo falou, acho que foi isso, que viu isso em algum lugar. Eu não achei essa parte de dedução, que é igual acontece no mercado tradicional. Então, se você tomou um prejuízo, você consegue abater. Eu não consegui achar isso em nenhum lugar. Tu chegou a verificar isso aí? Ah, sim. Essa questão aqui do imposto, ele é o seguinte. Vamos lá. Se você ler o PL, ele tem duas informações muito importantes. A primeira informação é que a ideia original do imposto, do projeto de lei, era que ele, pelo fato de considerar os criptoativos como investimentos feitos no exterior, você ia poder compensar os seus prejuízos passados para poder fazer os seus lucros, correto? Entretanto, o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele diz o seguinte, ele diz que será criada uma alíquota única para a questão do imposto de renda pessoa física no ajuste anual de 15%. O que é esse ajuste anual, galera? Ajuste anual nada mais é do que a declaração do imposto de renda que você faz todo ano. Então, lá, a declaração de imposto de renda que você faz lá no mês de março, o nome correto é da declaração de ajuste anual. Então, a expectativa é que esse imposto seja tributado nessa data, entendeu? Claro, tudo isso aqui que eu estou falando pode mudar, é óbvio, mas só que é exatamente isso que o texto propõe. Entretanto, essa parte realmente está escrito lá, sem dedução, na base de cálculo. É exatamente isso que está escrito. Quando a gente faz a declaração do imposto de renda, a gente entende que
A questão do imposto que dá a pagar, a gente pode deduzir como, por exemplo, despesas dedutíveis, entendeu? Se você tem algum tipo de imposto retido na fonte, enfim. Na declaração de imposto de renda, você consegue ir diminuindo assim, o imposto que você vai pagar até deixar o mínimo possível e, em alguns casos, até restituir um pouquinho. Só que quando ele fala de dedução da base de cálculo, significa que na declaração do imposto de renda, você não vai conseguir deduzir isso no imposto, entendeu? O que a gente pode esperar é que, pelo fato de ser aplicações financeiras, esse cálculo já você vai conseguir apenas deduzir a questão dos seus prejuízos em investimentos, entendeu? Então, investimentos de mesma natureza, a gente pode considerar sim que vai ser possível deduzir. O que você não vai conseguir deduzir é outras coisas relacionadas a esse imposto, como, por exemplo, as despesas dedutíveis, enfim, despesas médicas, enfim, isso daí você não vai conseguir deduzir na declaração do seu imposto de renda. E uma coisa que eu falei, inclusive nos meus stories, foi ontem, né? Que todo tipo de informação que a gente fala relacionada a isso, que a gente fala relacionada à questão do imposto, fica velha muito rápido. Porque enquanto a gente está falando aqui, existem os parlamentares lá que podem acabar fazendo qualquer mudança a qualquer momento, que agora está no Senado. Então, é muito importante, inclusive, Bruno, a gente fazer essa live aqui e depois que for aprovado o texto final, a gente fazer outra live para ver se mudou alguma coisa ou não. Que provavelmente vai mudar, sendo bem sincero. Justo. Porque senão a informação que eu falo aqui Fica vai ficar desatualizada, velha, né? entendeu? Isso, desatualizado. Certo? Ainda tem bastante coisa que eu preciso comentar aqui sobre essa tributação, aqui para a gente poder se aprofundar um pouco mais, que ainda tem algumas informações muito importantes, mas eu queria responder a dúvida da galera aqui. Vamos lá, o Wilson perguntou aqui no caso do Day Trade. Então, Day Trade, vamos lá. Day Trade, o que é o Day Trade em criptomoedas? Você não compra criptomoedas e você não vende as criptomoedas. Você faz Day Trade em quê? Contratos futuros, correto? O contrato futuro, lá no mercado futuro que você faz, você simplesmente está negociando um contrato, onde você faz aí a sua aposta, o seu trade, se vai subir, se vai descer, enfim. E por que é importante a gente entender o conceito? Porque o lucro, a tributação, ela é feita quando você faz uma venda, certo? É feita quando você realiza, ou no caso hoje, né, quando você troca os criptoativos em si. O mero fato de você fazer um trade e ele, por exemplo, valorizar, você ganhar um dinheiro, você vai pagar o seu imposto na alíquota nova, sim, 15%, tá? Vai entrar também. Porém, você só vai pagar esse imposto quando, por exemplo, você jogar para o mercado spot, você, por exemplo, chegar, por exemplo, na data do imposto de renda, você pagar esse imposto, entendeu? Sempre na realização, né? E realizar esse lucro, O entendeu? Renato, Se você simplesmente fazer seu trade e deixar lá, a gente pode esperar que não vai ser tributado ainda, porque é como é hoje, você simplesmente faz o trade lá, perde dinheiro, ganha dinheiro, se você não realizar isso, entendeu? o Renato Você não paga o imposto lá na hora. comentou aqui, no caso, se eu botar comprovante de residência de outro país. Eu acho que não é tão simples assim, não, Wilson. Eu acho que tem que ter uma residência fiscal, né, cara? Uhum. Inclusive, o Wilson ele me perguntou, isso daí no chat mesmo, e eu escutei agora de manhã. Eu tinha escutado agora de manhã isso. Aí eu aproveitar para responder você aqui, tá, Wilson? A dúvida dele foi a seguinte. Se hipoteticamente, tá? O Galão meteu Hipoteticamente aqui. hipoteticamente aqui agora também. Se hipoteticamente a gente fala por questões de informação, você ir lá e fazer o cadastro na corretora, por exemplo. E suponhamos que você não faça o KYC, tá? Se você fizer o KYC, acabou. Não tem como você fugir depois. Se não fizesse o KYC, por exemplo, você colocasse a residência fiscal de algum outro canto, tem, assim, isso daqui que você estiver fazendo, tem a chance de dar merda para você. Por quê? A Binance, por exemplo, eu acredito que todo mundo aqui que já investiu na Binance, quando você vai solicitar o saque, em muitos casos, ela está pedindo o quê? A declaração do imposto de renda. E assim, a declaração do imposto de renda já é um documento onde a Binance ela utiliza para poder comprovar que você é você e que aqueles fundos que estão dentro da corretora são seus e não
proveniente de atividade ilícita. E ó, o Bruno, esse daqui, acabou de entrar e é exatamente o cara que eu mencionei aqui. Ô Bruno, eu tava dando seu exemplo aqui, que você falou no chat que muito provavelmente os parlamentares aqui, eles não é um erro de interpretação, e sim eles realmente querem fazer isso porque querem desincentivar. É um exemplo que eu achei maravilhoso e realmente é muito importante. Mas voltando aqui ao que eu estava falando. A declaração do imposto de renda exigida pela Binance para você poder retirar os seus fundos já é um documento onde comprova que se você, por exemplo, Wilson, for utilizar residência, um comprovante de residência de outro lugar, se você realmente não for residente fiscal daquele lugar, o seu fundo vai ficar retido dentro da corretora, entendeu? É algo que eu não aconselho, cara, porque isso daqui pode acabar você perdendo os seus fundos. Imagina depois todo o trampo para você conseguir mover, explicar para a Binance, enfim. Isso daí pode acabar deixando seus fundos travados dentro da corretora e dando mais dor de cabeça para você, entendeu? Porque a Binance, galera, entenda uma coisa. A Binance, ela tem o seu CNPJ no Brasil, certo? Ela tem alguns CNPJs aqui no Brasil. Entretanto, a Binance hoje, ela não informa a movimentação dos seus usuários para a Receita Federal. E a maior prova disso é que no começo desse ano, nós tivemos, pela Receita Federal, a declaração do imposto de renda pré-preenchida. E essa declaração do imposto de renda, ela já incluía na sua declaração os seus investimentos em criptoativos que as corretoras informam para a Receita Federal. E se você investe no mercado Bitcoin, Foxbit, enfim, o seu patrimônio lá dentro já estava na sua declaração de imposto de renda. Entretanto, os investimentos feitos dentro da Binance não tiveram as suas informações passadas nessa declaração pré-preenchida. O que a gente pode entender que a Binance ela ainda não informa para a Receita Federal. E por que eu estou falando isso? Porque passando esse PL, eu acredito que a Binance vai ser a primeira a repassar as informações para a Receita Federal devido ao seu CNPJ no Brasil. A Binance ela é uma empresa que está muito regulada, entendeu? Muito regulada, assim, na questão aqui das obrigações fiscais no Brasil. Então, se você, por exemplo, Wilson, fizesse isso daí, de colocar um comprovante de residência, hipoteticamente, de outro lugar para tentar driblar isso, muito provavelmente os seus fundos ficariam retidos na corretora, entendeu? E aí, meu amigo, aí já era. Ô Renatão, o Galão perguntou aqui, né? Eu vou até dar, eu tenho um alfa aqui com relação a isso, que por enquanto ela serve, né? No cenário hipotético, como você faria de forma legal para não pagar nada em uma realização de lucro grande? Cara, eu utilizo hoje uma plataforma chamada 4P Finance. Ela se chamava Crypto4Pay, hoje ela se chama 4P Finance. É de um brasileiro, ele tem um Instagram, é o Criptomestre. Pô, esse cara é fora da curva, ele trabalha em Wall Street hoje em dia. E ele criou essa plataforma que você consegue comprar e vender por lá, você bota o código ali, né, o resto da sua wallet, e faz o Pix comprando alguns ativos que ele tem lá listado. E até hoje eles falaram que provavelmente no futuro sim, mas eles ainda não informam para a Receita Federal tudo que é negociado ali. Eu gosto bastante de usar, tanto para comprar quanto para vender. Não ganho nada para isso, tá? Nem para estar divulgando aqui, mas eu tenho até um cupom de desconto lá que ele deu, porque é mais ou menos que um P2P. Ele cobra 3% de taxa, só que aí se botar lá cria maiúsculo, fica 2,5%. E eu gosto de utilizar porque é muito fácil. Meu filho compra cripto por lá, porque é realmente muito fácil. Tu vai lá, faz o Pix, bota a tua wallet, já cai na tua wallet lá a quantidade de cripto e para vender a mesma coisa. E aí eu conversei com ele, ele falou, cara, muito provavelmente no futuro a gente vai ter que informar, mas hoje a gente não informa para a Receita Federal. E essa solução dele está servindo, né? Então começando a aprimorar, vai servir para a gente comprar praticamente tudo, na vida real, pagando com cripto, fazendo essa ponte por meio da 4P Finance. Então é muito legal lá, cara. Matheusão entrou aí, bom dia, Matheusão. Conteúdo maravilhoso, obrigado. Cara, aproveita para seguir o Renatão aí, todo mundo que está vendo pelo meu aqui, porque é realmente um conteúdo que a gente não está acostumado em cripto. É uma coisa, um conteúdo bem diferente e bem importante aqui para nós, tá bom? Cara, é muito interessante isso. Eu não conhecia essa plataforma, cara. Realmente, É eu não boa, cara, conhecia. eu É muito gosto de usar importante bastante. entender. Eu nunca peguei nenhum caso também de alguém que utiliza essa plataforma. Eu já anotei aqui o que você falou, 4 4P Play? Finance. Ah, P Finance. Oxe, já
deixar anotado aqui para mim poder ver depois. O Wilson perguntou, a Binance irá reportar de 2024 para frente ou já, o que passou já era? Eu acho que é a partir de 1º de janeiro de 2024 esse PL, não é? Isso. Antes de eu responder essa pergunta aqui dele, eu quero voltar nessa pergunta do Galão, que ele falou em questão de realização de lucro grande, tá? Vamos entender. Se a gente está falando, por exemplo, galera, o que eu vejo hoje que funciona, tá? Que funciona e que vai funcionar com o PL, mesmo com ele passando para o Senado, enfim. Se você, por exemplo, lá em 2024, 2025, por exemplo, onde tem um mercado de alta e você quiser realizar os seus lucros, suponhamos que tem muita grana lá, cara. Vamos supor que todo mundo aqui ganha bastante dinheiro lá no mercado de alta. Como que você vai conseguir pegar esse lucro gigantesco e não pagar imposto? Tem uma única forma de você fazer isso, que é paraíso fiscal. Vamos lá. Quando a gente fala de paraíso fiscal, de offshores, a gente automaticamente, o que vem na nossa cabeça? Crime, certo? Porque a gente associa a questão de paraíso fiscal, de offshore, automaticamente a práticas ilegais. Isso porque existem muitos, né, engravatados aí que utilizam paraísos fiscais, que utilizam offshores para poder cometer atividades ilícitas. Entretanto, a offshore não é crime, um paraíso fiscal não é crime. O que é um paraíso fiscal? É simplesmente um país onde a tributação é mínima ou zerada, certo? E uma offshore nada mais é do que uma empresa fora do Brasil. Então, se você pegar uma empresa, abrir uma empresa lá nas Bahamas, cara, tudo legalzinho, você tem uma offshore. E o crime está quando você não declara, tá? Então, assim, você abrir uma empresa lá, um paraíso fiscal lá, você declarando para o Banco Central, para a Receita Federal, você não está cometendo crime nenhum, zero de crime, tá bom? E esse PL, ele afeta também as offshores, tá? Ele afeta também a questão dos paraísos fiscais. Entretanto, comparado ao imposto que você fosse pagar aqui, se você tivesse um montante muito grande de dinheiro para realizar, vale muito a pena ainda você conseguir uma offshore. Primeiro que você vai internalizar seu patrimônio, né? Você vai tirar o seu dinheiro aqui do risco Brasil, que a gente fala, né? E você vai conseguir realizar o seu lucro lá fora, onde o imposto que você vai pagar lá fora vai ser muito pequeno e, assim, a taxa que você iria pagar aqui dentro do Brasil também seria menor, assim, comparado ao que você fosse fazer se você realizasse tudo aqui dentro. Então, o que eu queria deixar aqui claro para vocês é que 2024, 2025, se você é um cara que você, assumindo aqui que você é um cara que, uma pessoa que consome bastante conteúdo de criptomoedas, você investe direito, se você conseguir, que eu acredito que, vamos supor que todo mundo aqui consiga, que é o que eu espero, né? Consiga uma grana bem grande lá, nessa época, do 2024, 2025, você, cara, abre uma offshore, realiza seu lucro lá e você vai conseguir evitar o máximo de imposto possível, tá? E por que eu tô falando isso para você fazer lá em 2024, 2025? Porque abrir uma empresa, um paraíso fiscal, é uma coisa que sai cara, certo? Você vai gastar com contador e com um advogado. Entretanto, vale a pena quando você tem uma grana onde o dinheiro que você vai economizar com imposto é muito maior do que os custos, entendeu? Então, assim, fica um custo pífio, assim, comparado ao dinheiro de imposto que você vai economizar, entendeu? Então, assim, essa é a melhor forma. Essa é a melhor forma que você consegue fazer, entendeu? Para, no futuro, você evitar o máximo de imposto possível. Aqui, agora a- as outras perguntas aqui da galera. Tem alguma pessoa aqui que eu esqueci de responder, Acho que cara? Eu foi, acho acho que que sim. foi. O Wilson mandou melhor morar fora do Brasil, o tio sair apague a luz. Ó, o Psique, ele mandou aqui que eu não respondi. A Binance iria reportar a partir de quanto tempo anterior? Existe um dos princípios legais aqui no Brasil, onde você, cara, por exemplo, quando aparece uma lei nova, essa lei ela não pode, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético, uma lei onde ela, a partir de uma data tal, ela passa a determinada atividade ser cometida como crime, ser considerada como crime. Ela não pode condenar todas as pessoas até aquela data que cometeram esse suposto crime, que agora é novo crime. O que vai acontecer é que, a partir daquela data em diante, que vai começar as mudanças.
E por que é importante a gente entender isso? Porque se de fato isso passar pelo Senado e as corretoras estrangeiras tiverem que reportar suas movimentações para a Receita Federal, isso vai acontecer a partir de 1º de janeiro, muito provavelmente a partir de todas as movimentações daquela data, entendeu? Porque não necessariamente é impossível, por exemplo, a Receita Federal esperar que as corretoras, de forma geral, mantêm toda a movimentação de todos os anos anteriores a determinada operação, entendeu? Então, assim, a gente espera que, a partir de 1º de janeiro, daquela data em diante, que será reportado, entendeu? Anterior a isso, até agora, a gente pode esperar que não seja reportado para a Receita Federal, nem para o COAF, por exemplo, tá? Acho que foi as perguntas aí, é muita dúvida, né? Mete marcha aí no conteúdo que tu tinha separado aí. Beleza. A gente ainda tem um pouquinho de tema, um pouquinho de tempo aqui, então eu vou terminar aqui a nossa explicação aqui referente à SPL, tá? Eu quero fazer um resumo e explicar uma coisa muito importante aqui, tá? A partir, ó, nós estamos aqui hoje é dia 28, certo? Isso, eu já falo a saída, tá bom? Antes da gente terminar a live aqui, eu falo qual que seria a saída mais ideal para isso, tá bom? Não vou terminar a live antes de falar isso. Tendo um resumo aqui, explicando de uma forma bem objetiva sobre o que está acontecendo aqui. Nós estamos aqui, hoje é o dia 28. A gente pode esperar aqui que nas próximas semanas isso passe pelo Senado e seja aprovado, provavelmente, tá? O que vai acontecer? Todos os seus investimentos em corretoras estrangeiras, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, serão tributados de acordo com a nova tributação. Apenas a partir de 1º de janeiro, tá bom? E todo tipo de operação que você fizer até o dia 31/12 desse ano, ainda mantém a tributação atual. Isso significa que, se você tem os seus investimentos, você tem aí investimentos na Binance, se você tem investimentos em qualquer outro tipo de corretora, você tem aí o prazo até o final do ano, mesmo que seja aprovado, para poder utilizar a tributação do jeito que ela é hoje, tá bom? E como que vai ficar? Entenda. A partir do dia 1º de janeiro de 2024, todos os investimentos que você fizer no exterior, e o que é investimento feito no exterior? São investimentos que você faz em corretoras estrangeiras, beleza? Falando de criptoativos, especificamente, e também as carteiras digitais, tá? É muito importante a gente entender isso. Chegando no ano que vem, você vai pagar essa alíquota atualizada, que é muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje, nós pagamos, sim, 15% de imposto nas nossas criptomoedas. É a tributação que está em vigor hoje. Entretanto, nós temos aí o nosso limite de isenção de R$35 mil em vendas no mês. Então, se eu vender até R$35 mil em vendas no mês, se for até esse limite, eu não preciso pagar imposto. Porém, se eu pagar acima disso, se eu vender criptoativos acima disso, aí eu pago 15% de imposto. E eu pago 15% de imposto até um ganho de capital, até a venda, alienações de R$5 milhões, tá? Então, assim, a gente vai ter uma porrada muito grande, porque não teremos mais o limite de isenção. Seria apenas 15% para tudo de investimentos aí, teve qualquer tipo de investimento, de rendimento, né? Aí nos seus criptoativos, cara, você vai pagar imposto. Beleza? Renato, para a gente poder concluir aqui, beleza, eu entendi a questão aqui do tributo, entendi a questão aqui que vai mudar, tô ferrado, o que eu faço? O que a gente pode fazer para poder me livrar disso daqui, me proteger e não pagar imposto? Vamos lá. Primeiro, vamos esperar ser aprovado no Senado. Por quê? Porque todas as estratégias que eu falo aqui podem mudar. Então, eu me comprometo aqui, Brunão, assim que for aprovado no Senado, a gente marca uma outra Show, live claro. aqui para poder Tamo atualizar junto. a galera. Fechou? Mas o que a gente pode entender hoje? O que seria hoje a gente poder fazer? Cara, eu quero me livrar disso daqui. Primeiro, vamos esperar ser aprovado, mas o que você pode fazer? Pega os seus investimentos. Pega os seus investimentos que você tem lá no exterior. E até o final do ano, você pode trazer eles aqui para a corretora nacional, apenas para você poder virar o ano, entendeu? E ter ela aqui
aqui no Brasil. Quando você for realizar os seus lucros, você vai utilizar uma corretora nacional para isso. O grande problema aqui, gente, é que nem todos os tipos de criptoativos possuem corretoras nacionais. É por isso que existem corretoras descentralizadas e corretoras internacionais. Porque as corretoras brasileiras, elas ainda são limitadas em questão de criptoativos. Não existem tantos, existem apenas os principais, correto? Entretanto, os criptoativos que forem possíveis de você vender aqui no Brasil, você vai vender. Porque aí os criptoativos que você conseguir vender aqui no Brasil vai estar isento de imposto até R$ 35.000 no mês, correto? E aqueles únicos criptoativos que você não conseguir vender aqui dentro do Brasil, aí sim você vende lá fora. Será que é possível, por exemplo, utilizar algum tipo de estratégia, de abrir alguma empresa, de utilizar, por exemplo, o mercado DeFi para poder pagar menos imposto? Eu vi uma galera me perguntando também se o mercado DeFi, onde tudo é através de contratos inteligentes. Tudo é através de contratos inteligentes. Será que isso daí também estaria na questão do imposto? É muito perigoso a gente bater o martelo falando que estaria isento de imposto, entendeu? A gente precisa primeiro esperar ser aprovado no Senado para ver se isso vai conseguir. Por quê? Porque lá a questão do imposto vai afetar os ativos virtuais, não apenas altcoins, Bitcoin, criptomoedas. Não, agora é ativos virtuais. Então, até o mesmo que o rapaz ali que comentou, o Wilson, os fan tokens também estaria nessa, cara, entendeu? O que a Receita quer, o governo quer, Cara, morder a eles não fatia do bolo, separaram, né? entendeu? Eles colocaram ativos virtuais tudo na mesma cesta. Não botaram utility tokens, tokens PERs, NFT, qualquer coisa, eles botaram tudo no mesmo balaio, né? A gente sabe que tem Exatamente. hoje tokenização de ativos do mundo real. Então tem tokens hoje que representam dívidas. Isso daí eles Mas assim, botaram. galera, é importante a gente entender uma coisa. A questão de a gente poder evitar o imposto dentro da lei ainda vai ser possível. Vai ser algo que exige um pouco mais de conhecimento para você poder fazer essas estratégias, de você vender aqui no Brasil, enfim, conseguir custodiar aqui no Brasil, mas ainda será possível, entendeu? A única coisa que vai exigir um pouco mais de conhecimento. Hoje a gente tem uma gama muito grande assim da gente poder evitar o nosso pagamento de imposto. Porém, ainda seria possível, sim, a gente conseguir elaborar novas estratégias para poder evitar esse pagamento de imposto, tá? Igual eu estou falando aqui para quem me pergunta, tal, eu só estou esperando ser aprovado mesmo, para a gente poder bater o martelo e falar, ó, é isso daqui que a gente vai fazer, é isso daqui que vai funcionar, é isso daqui não vai funcionar. E uma observação que eu queria deixar aqui é que é muito importante a gente entender que, igual a gente comentou aqui nessa live anteriormente, o mercado de criptomoedas é um mercado onde, cara, falando de novo aqui, é um mercado onde você tem que trabalhar o convencimento para o investidor pagar os seus impostos. Poxa, se o investidor não tem um incentivo para poder pagar os seus impostos, a taxa de sonegação vai ser muito grande. Então, assim, é um tiro no pé muito grande que o governo está dando em tributar de forma errônea os criptoativos, porque eles estão considerando carteiras digitais criptoativos como aplicações financeiras no exterior, onde, na verdade, eles estão na blockchain, eles não estão no exterior, eles não estão no Brasil, estão na blockchain. Então, não faz o menor sentido, beleza? Galera, deu o nosso tempo aqui, é 10 horas, né? E, Brunão, muito obrigado, cara, muito obrigado. Vê se tem alguma dúvida aqui para mim poder Acho que o responder Andrei você. trouxe aí que ele botou uma colocação boa aí, que no caso, quando a gente for converter, eu quero realizar o ativo. Então, eu converto para converto para Bitcoin, que é aceito aqui no Brasil, a gente manda e vende. Beleza, perfeito, a reposição. Uhum. O problema é que a questão de alienação de vendas também pode ser considerada quando você troca É criptoativos por verdade. Quando outros. a gente fala esse swap, né? É Aí já vai entrar exatamente isso nesse que desconto é do hoje. imposto de renda de 15%. Entendeu? A gente pode esperar que alguma coisa mude lá no Senado. Eu tenho algumas ideias aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas eu prefiro esperar o Senado aprovar mesmo para a gente poder bater o martelo e falar isso daqui funciona, isso daqui não funciona, Tem alguma beleza? data, Renatão, que o Senado tem limite para Cara, aprovar isso aí? como é algo que está em regime de urgência, a gente pode ver nos próximos dias Né? aí, entendeu? É algo que, cara, uma coisa você pode ter certeza, o governo quer passar isso daqui de qualquer forma. Então a gente pode esperar que
pouco tempo isso aqui já vai ser votado lá no Senado, entendeu? Pouquíssimo tempo. Eu não acredito que vai demorar muito, entendeu? Pode ser que aqui agora, no comecinho de novembro, aqui já passe já, entendeu? Boa, boa. José, muito obrigado Beleza? pelo conhecimento compartilhado. Cara, aproveitar também para externar Pô, aqui. obrigado, José. Renatão, obrigado aí por ter Joás, aceitado o convite também de vir trazer esse conteúdo que, cara, pô, é eu que agradeço aí, importantíssimo. Brunão, porque igual eu falei, essa daqui é a primeira live que eu fiz, eu nunca fiz uma live aqui no Instagram, cara. Então, pô, é um prazer aqui, cara. Obrigado aí por considerar aqui seu espaço, a galera aqui que comentou, que participou da live, eu agradeço demais, entendeu? E assim, o que eu faço, que eu gosto de compartilhar, é que todos esses tipos de conhecimento, todas essas coisas que eu falo, eu distribuo gratuitamente no meu perfil, entendeu? Você pode entrar lá no meu perfil, que tem bastante coisa que eu distribuo gratuitamente. Eu não cobro nada para poder fazer esse tipo de conteúdo aqui. Porque assim, eu acredito, gente, que tem coisas que deveriam ter sido ensinadas na escola. Exato. Por exemplo, a questão de declarar imposto de renda, tributação, não sei o quê. É algo que deveria ser ensinado na escola, tá? E eu agradeço demais aqui o seu espaço. E a galera aqui que me segue também, por exemplo, o Sique, o Wilson. Pô, segue aí o Brudão, um cara super gente boa, eu gosto A bastante gente, dele, a um cara gente que tocou contribui nesse super assunto mais ou demais. menos, né, Renatão? Você falou com a relação do seu pai, né? E como eu trato aqui meu filho ensinando isso daí desde pequeno, cara, ensinando sobre economia, sobre Exato. investimento, porque é justamente isso aí que tu falou, cara. É uma falha nossa não ter esse tipo de ensinamento na escola, que a gente passou por isso. E aí a gente pode trazer para os mais Exato. novos isso daí, né, cara? Top demais, cara. Exato. Exato. Pra galera aqui que tá ouvindo, há um tempo atrás eu mandei uma mensagem aqui pro Bruno, falando, pô, Bruno, a relação que você tem com o seu filho é a mesma que eu tenho com meu pai. Porque se você entrar lá no perfil do Bruno, cara, ele vai ter vários vídeos aí que ele tem ensinando o filho dele, assim, a investir, não sei o que e tal. E, meu, isso daqui é exatamente o que eu passei com meu pai. Meu pai, hoje, tudo que eu sei, assim, em relação a vida, a questão de conhecimento, tudo foi meu pai que me ensinou. E eu vendo isso daqui do Bruno, eu falei, cara, é a mesma O coisa do moleque tá meu pai, farmando cara. E hoje airdrop meu já, pai é meu irmão. melhor amigo, entendeu? Renatão, acho Então, que é cara, isso, cara. Agradecer o pessoal que ficou na live até agora, pô, sábado de manhã, a galera compareceu, pois é, muitas dúvidas. sabadão de manhã, a galera aqui querendo saber sobre como que ela vai ser taxada, olha Pô, só. irado demais, cara. Pô, brigadão, brigadão mesmo, pessoal que compareceu até agora, que tirou as dúvidas, que trouxe dúvidas pra gente. Aqui as lives é isso aí, cara. É sempre uma troca de conhecimento, todo mundo sai ganhando. Com certeza. E assim, é muito importante isso porque todo mundo tem algo a agregar, né? Eu aprendo muito também com a galera que me manda mensagem, que, por exemplo, o próprio Bruno Demetrio, que ele mandou a mensagem, ele comentou sobre a questão de que, na verdade, não necessariamente é falta de conhecimento, e sim que eles não querem incentivar investimentos no exterior mesmo. Eu falei, caramba, mano, é verdade, Essa né? galera Isso daqui eu acho que faz eu a tava gente pensando estudar tudo cada vez errado. mais, né, cara? Pensar, refletir e se debruçar nos estudos cada vez mais. Exatamente. Então, galera, muito obrigado. Agora eu já vou ter que sair, que agora o horário está apertado aqui de manhã. Mas com Boa. certeza a gente vai marcar uma outra live aqui falando exatamente, ó, vamos fazer isso agora para a gente poder escapar desse imposto, beleza? Valeu, galera. Um Tamo abraço. junto, Valeu, muito Renatão. Até a obrigado. próxima. Até a próxima.